Que a paz do Senhor seja sobre cada um de nós. Estamos iniciando o nosso Conversa Espiritual. E hoje nós vamos tratar de um assunto assim que tem o título de Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E o tema que nós vamos tratar, que nós vamos refletir, é sobre a disciplina do Senhor nas nossas vidas. Correção do Senhor sobre nós. Será que isso existe mesmo? Será que Deus ele nos trata assim como a filhos e nos corrige, nos disciplina? Será que é por aí? Vamos ler um texto que é o texto, a princípio me parece, o texto mais famoso que fala desse assunto, sobre a disciplina do Senhor nas nossas vidas. E esse texto está no livro de Hebreus, capítulo 12. Eu vou ler alguns trechos do texto. E estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco? Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como a filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas, se estáis sem correção, de que todos têm se tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Mas depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados. Fruto de justiça. Bom, esse texto ele é revelador. E também nós ficamos sabendo que Deus corrige e disciplina todos os tipos de pessoas. Na Bíblia aqui tem pessoas importantes, que têm as suas histórias registradas aqui nas Escrituras, como Moisés, como Jacó, como Davi. Todas as pessoas foram disciplinadas e corrigidas pelo Senhor. E isso acontece com todos nós. Deus corrige e disciplina a todos a quem Ele ama. E aqui no Novo Testamento também tem um exemplo que eu acho que é tremendo. Um exemplo assim claro dessa realidade. E um exemplo maravilhoso também que vem do apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 12. Aqui Paulo está fazendo uma narrativa, ele está contando um relato para nós, Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. E sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Aqui a experiência que o apóstolo Paulo teve foi esplêndida. Só que ele não sabe dizer se ele foi no corpo lá nesse local que Deus levou ele, ou se ele foi só em forma de visão na mente. Ele não conseguiu explicar isso para nós. Mas ele foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois, se eu vier a gloriar-me, não serei tolo, porque direi a verdade. Mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. E agora? E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. O Senhor concedeu ao apóstolo Paulo uma experiência tão maravilhosa que ele nem tinha palavras para explicar. Ele não conseguia dizer em palavras o que ele viu e o que ele ouviu. Nós só sabemos que ele foi no terceiro céu e que ele também chamou de paraíso. O terceiro céu é o paraíso. Então ele teve assim uma experiência assim inesquecível que marcou
marcou profundamente todo o seu ser. Tão gloriosa que foi essa experiência. E para que ele, o apóstolo Paulo, não se exaltasse, não se orgulhasse, não ficasse vaidoso demais, e para que ele não se sentisse superior aos outros, Deus então colocou um espinho na carne, que na verdade é um desconforto físico, que também podemos definir como uma enfermidade. Não sabemos qual foi o tipo de enfermidade. Eu já li de algumas pessoas que foi uma enfermidade nos olhos, porque o apóstolo Paulo, numa determinada epístola, ele menciona alguma coisa sobre os olhos dele e tal, mas na realidade não sabemos. E essa correção que veio do Senhor, me pareceu que foi assim, ó. Antes que o apóstolo Paulo começasse a ficar orgulhoso, logo que ele retornou daquela visão maravilhosa, Deus já colocou um espinho na carne dele. Então foi uma correção do Senhor preventiva. Antes que aquele processo da pessoa se orgulhar, se achar, se julgar superior às outras, antes que esse processo iniciasse, o apóstolo Paulo já recebeu o espinho na carne. E esse espinho, essa enfermidade, ela produziu também uma fraqueza em Paulo. Afetou ele fisicamente, afetou no seu corpo. Então, ter revelações assim grandiosas desse porte pode acabar, produzindo um espinho na carne. Eu imagino, não sei se alguém mais teve alguma visão semelhante a essa que o apóstolo Paulo teve, mas realmente foi algo assim precioso para ele. E o nosso Pai Celestial sabe o que a gente precisa. Ele sabe o que a gente precisa para nós crescermos espiritualmente, para nós desenvolvermos intimidade com Ele. O nosso Pai Celestial nos conhece profundamente. E nós podemos pensar assim. Eu, por exemplo, pensei assim, puxa, Deus poderia mandar um anjo para visitar lá o apóstolo Paulo. Uns dias depois que ele teve essa visão toda, Deus podia mandar um anjo para o anjo lá conversar com ele. Ô, Paulo, olha só que tremenda visão que você teve, que maravilha. Mas olha, te cuide e tal, para tu não te julgar superior aos outros apóstolos, Procura ficar com um coração simples diante de Deus, Mas Deus não pensou assim, ele achou que teria que realmente enviar um espinho na carne para funcionar o resultado no coração, na mente, na vida de Paulo. Isso que aconteceu com o apóstolo Paulo, essa gloriosa experiência, depois do espinho na carne, ele, decididamente, nós entendemos, da narrativa que ele fez, ele orou a Deus 3 vezes para que Deus livrasse ele desse espinho na carne, e Deus não livrou, e Deus respondeu assim para ele, olha, Paulo, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então o apóstolo Paulo, a partir desse dia que ele recebeu o espinho na carne, ele ficou mais fraco. Fisicamente, por causa desse problema, ele ficou mais fraco. Porém, ele experimentou o poder de Deus animando ele. Ele experimentou de verdade, de concreto, o poder de Deus fortalecendo ele para ele viajar. Ele fez centenas de viagens para ele pregar, anunciar o evangelho, organizar igrejas, ensinar. O apóstolo Paulo foi o apóstolo que mais trabalhou para o Senhor Jesus. E ele tinha essa fraqueza no corpo dele devido a esse espinho. Que interessante isso. Nós podemos estar fracos, ou estar debilitados, ou estar com alguma dificuldade, mas nós podemos experimentar isso do poder de Deus nos animando, nos conduzindo, principalmente também relacionado para aqueles que trabalham para Jesus, no sentido de pregar, de ensinar, de pastorear, enfim, os vários dons que Jesus concede para nós. Aí surge uma pergunta aqui, será que Deus disciplina com doença? E será que eu vou ser disciplinado por Deus? Deus vai colocar uma doença em mim? Bom, no apóstolo Paulo, a experiência foi essa. Mas essa situação do apóstolo Paulo era muito inusitada. Era um acontecimento assim totalmente raro de se suceder. Eu não saberia dizer agora, de acordo com os conhecimentos que eu tenho, eu não saberia responder com exatidão e com firmeza se Deus disciplina os seus filhos com doença ou não. Porque esse assunto da disciplina do Senhor nas nossas vidas, ele é um assunto muito amplo. Ele é um assunto profundo. E nós aqui, nosso objetivo é a gente refletir sobre a questão, meditar delicadamente, com suavidade sobre essa questão. Amanhã ou depois, se eu tiver um entendimento mais amplo, mais profundo
desse assunto, eu posso compartilhar novamente, né? E esclarecer sobre isso, se Deus usa ou não doenças, né? Para nos disciplinar. Mas de uma coisa eu estou certo. O nosso Pai Celestial usa circunstâncias para nos corrigir. Família, casamento, trabalho, desejos realizados ou não realizados, as coisas do nosso dia a dia que nos cercam, por aí que Deus usa circunstâncias para que venha sobre nós a sua disciplina, a sua correção, nas circunstâncias da vida. Estou pensando assim até agora. Então, nesta meditação que estamos fazendo, eu vou focar mais nesse aspecto que Deus nos corrige e Deus nos disciplina usando as circunstâncias da nossa vida. Deus usa o nosso trabalho, casamento, família, o local de reuniões onde você frequenta. Então, todas essas situações, circunstâncias e situações podem produzir a disciplina do Senhor nas nossas vidas. O nosso Pai Celestial, Ele corrige a quem Ele ama. Nosso Pai Celeste, Ele disciplina a todo filho que Ele recebe. Você é um filho de Deus? Então, você é um candidato a ser disciplinado. Porque esse texto nos ensina que todos os que creem no Senhor Jesus, todos os que são filhos de Deus, são disciplinados, são corrigidos. Pessoas mais simples, pessoas mais importantes, todo mundo a quem o Pai Celestial recebe como filho é disciplinado por Ele. Essa disciplina, quando ela está acontecendo nas nossas vidas, ela é muito triste. Como fala em Hebreus, ela não é motivo de alegria, ela é motivo de tristeza quando a gente está passando por uma situação. Só depois que ela vai produzir frutos de santidade, frutos de justiça. E Deus nos disciplina para que a gente faça parte da sua natureza santa, para que a gente se torne participantes da sua santidade. Não é que Deus está lá nos céus sentado e fica escolhendo pessoas para criar situações desconfortáveis para elas sem nenhum propósito. Não, a disciplina de Deus nas nossas vidas, ela tem um propósito claro, bem definido, um propósito perfeito para todos nós. Bom, se você não está sendo disciplinado, nunca foi disciplinado na sua vida, você tem que perguntar a si mesmo se você é um filho de Deus. Porque nós aprendemos lendo esse texto que aqueles que não são disciplinados, eles não são filhos, eles são bastardos. Bastardos quer dizer que a pessoa não é filho legítimo. Porque todos nós que somos filhos legítimos, que nascemos de novo, que recebemos o Espírito Santo, temos fé no nome do Senhor Jesus, todos somos participantes dessa correção que vem da parte de Deus, dessa disciplina em nossas vidas. Aí você pode perguntar assim, tá, tudo bem, Idelvan, tudo bem, está escrito na Bíblia mesmo, né? Deus nos disciplina, tá, eu aceito, mas me explica direitinho, me explica, tintim por tintim, como que Deus me disciplina, o que Deus faz, como é que eu vou saber qual é o dia, a hora, o mês que eu tenho consciência de que Deus está me disciplinando? Essa é uma questão delicada. Normalmente nós não sabemos que aquilo que a gente está passando é a disciplina do Senhor. Olha só, o apóstolo Paulo, quando ele recebeu o espinho na carne, ele sabia que aquilo era correção do Senhor na vida dele. Para que ele não se orgulhasse, não se tornasse vaidoso demais, não se julgasse superior aos outros. Então Paulo tinha plena consciência. Eu estou passando por isso, eu tenho esse espinho na carne por causa de tal coisa. Eu também já ouvi algumas pessoas falarem algo mais ou menos assim. Eu estou passando por esse negócio agora, eu tenho certeza que um tempo atrás eu tive uma experiência com Deus, Deus me falou algumas coisas comigo e eu não fiz nada. Deixei assim passar. A pessoa liga que teve uma experiência com Deus no passado, em algum momento Deus mostrou alguma coisa para ela, o que ela teria que corrigir na sua vida, alguma coisa assim, e a pessoa não deixou, não fez nada, não deu bola. E aí então ela reconhece que o que ela está passando ali no momento tem a ver com aquilo. É uma disciplina do Senhor na vida deles. É ótimo quando a gente percebe, porque nós podemos acertar as coisas com Deus e creio que aí a disciplina se ameniza, né? Porque já foi alcançado o resultado na vida da pessoa. Porém, na maioria das vezes, nós não sabemos que estamos sendo disciplinados por Deus, a não ser quando passa. Depois que passa, os acontecimentos, as circunstâncias que
que geraram uma pressão, desconforto em nós, aí nós conseguimos perceber a correção do Senhor por causa dos resultados na nossa vida. Os resultados são fantásticos. É uma medida perfeita. Por exemplo, Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi é um personagem famoso na Bíblia, profundo, uma pessoa que amava Deus, mas ele também se desviava. Ele também cometia pecados. Ele também fazia coisas erradas. Tanto é que ele deixou registrado aqui esse segredo no Salmo 119, 67 e 71. Olha só. Antes de eu ser afligido, disse Davi, antes de eu ser afligido, eu andava errado. Mas agora guardo a tua palavra. Então, antes de Davi ser afligido, antes dele receber a correção do Senhor, ele andava errado. Ele fazia várias coisas que não devia. Mas depois que a correção do Senhor veio na vida dele, ele começou então a obedecer mais a palavra de Deus ainda, a se interessar mais pelo Senhor. E no outro versículo, foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que eu aprendesse os teus decretos. Davi reconhece, enquanto ele estava passando pela aflição, ele não estava gostando. Mas depois que passou, aquilo produziu frutos na vida dele. Aí ele exclamou, foi bom eu ter passado pela aflição, porque agora eu quero aprender mais dos teus decretos. Ele aprendeu mais da palavra de Deus na vida dele. O resultado aqui foi excelente na vida de Davi. E é esse tipo de resultado que Deus quer na nossa vida quando acontece uma disciplina, quando acontece uma correção. Quer que a gente se torne participante da sua santidade. Então, depois que a gente passa por um momento com Deus, o que pode acontecer? Nossa fé se torna mais firme, nós passamos a confiar muito mais nele, cresce o nosso interesse pela palavra de Deus, cresce nosso amor, assim, pelos ensinamentos de Jesus. Nós deixamos para trás, quando a gente se dá conta, ficou para trás várias coisas que eram empecilhos para o nosso crescimento espiritual. E então, o resultado foi que produziu uma intimidade maior com Deus, uma confiança maior nele. Esse é o resultado que Deus espera conosco toda vez que ocorre uma disciplina, toda vez que acontece uma correção nas nossas vidas. Nós ficamos mais separados do mundo e mais voltados para Deus. Bonito isso, eu gostei dessa frase. Nós ficamos mais separados do mundo e mais voltados para Deus. É um resultado excelente na nossa vida de crescimento espiritual. E nós temos as orientações do reino a que nós pertencemos. Nós pertencemos ao reino de Jesus. Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O reino do Filho do seu amor é o reino de Jesus. Nós pertencemos ao reino de Jesus. E nós temos, então, orientações, ensinamentos, que mesmo passando por correção do Senhor, mesmo passando pela disciplina do Pai Celestial em nossas vidas, nós temos orientações que são favoráveis a nós. Filipenses 4:6. Isso aqui é um convite para nós desfrutarmos da presença de Deus nas nossas vidas, mesmo estando sob uma situação difícil. Esse é o convite para nós termos uma maior comunhão com o nosso Pai Celestial, mesmo que estejamos sendo corrigidos. E esse é um convite para nós experimentarmos paz dentro de nós. Vamos ler aqui, Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Isso aqui é uma espécie assim de um ritual, porque primeiro você tem que se segurar um pouquinho de domínio próprio, um pouquinho de confiança em Deus e não se entregar para a ansiedade, para o desespero. Não andeis ansiosos. Segundo, você vai falar com Deus, você vai suplicar para Deus por meio da oração. Terceiro, para encerrar esse momento, este ritual agradável com Deus, você vai render graças ao Pai. Obrigado, Pai Celestial, porque tu és um Deus maravilhoso. Te louvo por esta situação que eu estou vivendo. Jesus, tu és perfeito. Espírito Santo, tu és querido. Tu habitas em mim. Palavras agradáveis para Deus. Ações de graças para Deus. Então, esse processo é o que produz uma comunhão com o Pai Celestial e que tem a capacidade de produzir essa paz que excede todo o entendimento. Mas como é que eu posso desfrutar de uma paz
se eu estou envolvido em circunstâncias complicadas, não precisa entender, é uma paz que excede todo entendimento. Isso para mim não funciona. Eu já li, aliás, eu já li a Bíblia toda, né? Do Gênesis ao Apocalipse. E já li esse Filipenses 4,6, você não funciona. Com certeza você não fez a coisa direito. Fez assim, não seguiu esse passo a passo, esse ritual agradável de intimidade com Deus. E tem outra coisa, né? Não é na primeira que tu vais fazer uma prática dessas que tu já vai obter todo o resultado. Aí que tá. A gente precisa aprender a conhecer mais a Deus. A gente necessita ter mais comunhão com o Senhor Jesus. Reconhecer o Espírito Santo dentro da gente. Então, quando nós praticamos essas orientações, nós vamos aprendendo a praticá-las. Nós vamos percebendo que conforme vamos praticando, nós vamos entendendo melhor como fazer para que, de fato, a paz de Deus que excede todo entendimento guarde o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Para que não fique só uma teoria, sabe? Sabe aquelas teorias, né, de muitas pregações que nós escutamos, muitos estudos bíblicos que nós lemos. Parece que as coisas não fazem efeito, não funcionam, mas é que também nós precisamos, colocando em prática, nós vamos desfrutar dos resultados que essa palavra promete. Porque isso aqui é uma orientação para nós que estamos no reino de Jesus. São ensinamentos para nós que cremos no Senhor Jesus e confiamos no Pai Celestial. Para nós que somos templos do Espírito Santo. Nós precisamos absorver esses ensinamentos. Praticar, praticar, praticar. Até que chega o momento que nós começamos a entender. É assim então. Eu preciso estar mais calmo diante de Deus. Eu preciso de um tempo maior. Eu preciso, quando eu pedir para Deus, pedir mesmo. Entrar em detalhes. Então se eu tiver que suplicar, eu tenho que suplicar intensamente, desesperadamente, suplicar, clamar. A gente vai aprendendo como é que se vivencia essa paz que excede todo entendimento. Primeiro, não se entregar à ansiedade. Segundo, por meio da oração, pedir para Deus, suplicar para Ele. E terceiro, louvá-lo, render graças, cantar um cântico, coisas boas de se praticar. Ensinamentos do reino de Jesus para nós que vivemos nessa terra. Amém? Então, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, uma correção do Senhor coopera para o nosso bem. As disciplinas de Deus em nossas vidas cooperam para o nosso bem. Até o nosso aprendizado em praticar o que a palavra de Deus ensina cooperam para o nosso bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Desejo muita paz para todos nós e espero que nos encontremos no próximo vídeo.